Oi, gente! Hoje nós vamos falar sobre duração do contrato ou duração do trabalho, né? Da jornada de trabalho. Hoje a gente vai dialogar aqui sobre a questão dos horários, adicional noturno, intervalo entre a jornada, é, sobre a questão de como é que se faz essa jornada, como é que se controla essa jornada, quem é que tem que ter a jornada controlada. Então, é sobre esses aspectos que a gente vai conversar um pouco agora. O que eu vou falar nessa aula, ela vai cair na prova, tá? Nessa próxima prova que a gente vai fazer. Essa prova que eu vou colocar até sexta-feira eu coloco, então vocês vão ter até dia 26, até a terça-feira para me mandar de volta, tá? Eu peço a quem eu ainda não corrigi as provas, até amanhã eu apresento todas as provas corrigidas, tá? Eu peço desculpa pela demora, mas é porque eu tive um problema de coluna e eu leio todas as questões. Então, assim, eu tava sentindo muita dor e aí eu não conseguia muito pensar. E todas as questões eu leio. Então, eu leio, pesquiso, vejo se vocês pesquisaram na internet ou não. Quando eu vejo que tá muito, com um linguajar muito da internet. E eu peço atenção, que vocês prestem atenção em como responder essas questões também, tá? Porque algumas pessoas perderam décimos por questão de não ter colocado o artigo correto ou não fundamentado da forma correta. Vocês são alunos de direito, já estão no quinto período, então, assim, é necessário que vocês aprendam a responder provas dissertativas, né? Porque muitos de vocês vão querer entrar para concurso público, ou praticamente a turma toda deve fazer OAB, né? Normalmente, quando a pessoa faz direito, acaba, mesmo que não advogue, tirando a OAB, né? Para, se caso, né? Mesmo que queira ser juiz, vai ficar estudando e não advogue, mas é necessário ter. Então, assim, um pouco do que vocês vão ver pela frente, tá? Me pediram para fazer a prova toda objetiva. Eu não vou fazer, tá, gente? Porque como a gente tá lidando com uma aula EAD, eu prefiro dar um tempo maior para vocês me responderem e forçar vocês a assistirem as aulas e a ler alguma coisa do que eu fazer uma prova toda objetiva, que vai ser muito mais tranquilo para mim, para correção, mas eu preciso desenvolver também em vocês essa questão da escrita e assim como eu tô tendo trabalho para providenciar todas as aulas, né? Fazer tudo, eu acho que é o mínimo que vocês podem fazer, estudar e responder a prova. No geral, eu achei as provas boas, as que eu corrigi até agora. Foram provas, numa maioria, bem elaboradas, bem respondidas, né? Apesar das notas, não, até agora ninguém tirou a nota máxima das que eu corrigi, mas tiraram bem perto. Então, assim, respostas... a maioria de vocês responderam de forma coesa, erraram uma ou um outro detalhe, mas no geral as provas foram boas. Então, os assuntos da próxima prova é essa aula de hoje, a aula da semana passada e a aula da semana retrasada. Então, é contrato, aquela parte de trabalho intermitente, junto com contrato, com alteração e suspensão, e o que a gente vai ver hoje, até onde a gente vai ver hoje. Vai ser só até o que a gente vai ver hoje, e eu não vou acrescentar mais uma aula, porque eu podia jogar para a semana que vem a prova, mas porque são muitos detalhes. Eu prefiro que vocês se apeguem um pouco mais agora ao que eu vou falar, juntamente com outra coisa, para não colocar detalhes demais na cabeça de vocês. Então, por exemplo, eu não vou dar nessa aula hora extra. Porque hora extra eu preciso de um bom tempo me dedicando, então eu vou gravar uma outra aula de hora extra, junto e depois eu gravo remuneração, e aí eu cobro na outra prova, tá? Porque eu acho que ia ficar muito grande, ia ficar muito cansativo para vocês também, esse tanto de assunto, esse tanto de detalhe. Eu preciso não terminar os assuntos todos, como a gente não vai conseguir terminar, eu já disse isso a vocês, mas o que a gente vai ver, que são as coisas mais importantes, a gente realmente consiga estudar e focar para aprender o que interessa mesmo do direito do trabalho, tá, gente? Então, hoje a gente vai começar agora
a falar sobre a questão da duração da jornada de trabalho. A gente vai conversar hoje sobre os tipos de jornada, como é que se dá essa jornada, como que se prova essa jornada, quem controla, né? Quem tem realmente esse controle de jornada, quem é que deve ter. Então é isso que a gente vai estudar hoje, né? É isso que a gente vai ver hoje. Inicialmente, a gente precisa relembrar um pouco da questão do trabalho intermitente, que é uma forma nova no controle de jornada, né? Que a gente sabe que é uma jornada de trabalho variável ou móvel, né? Que a gente viu que eles trabalham e tem uma alternância de trabalho, tem aquele período que não é remunerado pelo empregador, né? Aquele período em que ele fica sem trabalho, aquele período de inatividade, ele não é remunerado. Aí a gente tem a ideia, nesse controle, quando a gente pensa em trabalho intermitente, a gente verifica que não há uma efetiva segurança para o empregado, porque o empregado não sabe o quanto ele vai trabalhar, quais horas ele vai trabalhar e quais dias ele vai trabalhar. A maioria da doutrina entende que é um contrato indeterminado, como eu falei para vocês na outra aula, mas tem doutrina que entende que não. Como é algo novo, não se tem ainda uma determinação específica onde entra isso, mas há julgados, há entendimentos jurisprudenciais de que seria um contrato de prazo indeterminado, mas um contrato diferente, né? Já que alterna essa medida de atividade com a questão da inatividade, né? E aí a gente viu que existe esse tempo em que ele não trabalha, mas ao mesmo tempo ele está disponível para o empregador, né? Ele pode ser chamado e aí ele pode recusar ou não. Aí a gente tem a ideia do tempo à disposição do empregador. E aí a exceção desse empregado intermitente, que esse tempo à disposição do empregador, ele não é remunerado, como vocês lembram, só para a questão das férias, mas ele não recebe dinheiro. Aí vocês vão ver quando vocês estiverem estudando que o artigo 4º da CLT, ele vai tratar desse trabalho, desse período em que o empregado fica à disposição do empregador, e existem flexibilizações enquanto a isso, né? Quando é que esse trabalho ele deve ser pago? Eu vou ler para vocês o artigo 4º, que ele vai falar assim. O parágrafo 2º, né? O caput do artigo vai dizer que considera-se como de serviço efetivo o período em que o empregado esteja à disposição do empregador, aguardando ou executando óveis, salvo disposição especial expressamente consignada. Aí você lembra que, por exemplo, uma exceção a isso, que aí não vai se considerar tempo à disposição do empregador, é aquele período de inatividade do trabalhador intermediário ou do trabalhador intermitente. Por quê? Porque aquele período ele não é computado como tempo a serviço, né? Como tempo à disposição do empregado, do empregador. Mas existem casos em que, e aí a gente vai ver agora, que é a questão do sobreaviso e da prontidão. Elas são formas que o empregado tem de ficar à disposição do empregador, né? E aí, esse tempo em que ele está à disposição, ele é computado, mas ele é pago de uma forma diferenciada. A prontidão, ela vai acontecer quando o empregado, ele permanece dentro do estabelecimento e pode ser chamado a qualquer momento. Então, assim, você está em regime de prontidão. Então, assim, você não está na sua localização de trabalho, você não está lá sentado, mas se houver uma necessidade, você é chamado. E aí a gente chama isso de prontidão. A prontidão, ela pode ser feita por 12 horas. Então, o trabalhador, ele fica 12 horas dentro do estabelecimento, não efetuando o serviço propriamente dito. Ele fica à espera, fica à disposição desse empregador, para caso haja necessidade, ele seja chamado. Essas 12 horas que ele fica à disposição, ela é remunerada com uma parcela em 2/3 do horário normal. Então, ele vai receber 2/3 a mais do que ele receberia pela hora trabalhada. Vocês estão entendendo? Então, assim, ele não vai receber normal,
como ele receberia se estivesse trabalhando. Ele recebe 2/3 desse valor. Agora, professora, se durante esse período que ele está lá de prontidão, ele for chamado a trabalhar, aí ele vai receber normalmente pelo tempo que ele está trabalhando, tá, gente? Então, ele só não recebe se ele não fizer nenhum tipo de atividade, ele só ficar lá esperando. Se ele ficar só lá esperando, o pagamento é em relação a 2/3, apenas 2/3 da hora normal. É o direito que ele tem e ele pode ficar no máximo 12 horas. Se ele vier a efetuar atividades, aí ele recebe normalmente como se estivesse trabalhando, porque de fato ele está trabalhando. Uma outra forma de tempo à disposição do empregador e que ela é remunerada é o sobreaviso. O sobreaviso é quando o empregado ele não fica dentro do estabelecimento. Ele pode ficar dentro de casa ou pode ficar num local acordado com o empregador, dizer assim, olha, eu vou esperar em tal local, mas ele vai estar ali com o celular ligado para receber essa ligação e tudo mais. Nessa questão do sobreaviso, ele não fica no local, ele vai ficar fora, vai ficar dentro da sua casa, por exemplo, mas caso haja necessidade, ele vai receber uma ligação, ele vai receber uma mensagem para ele ir trabalhar. O sobreaviso, ele pode ficar até 24 horas e a remuneração é menor do que da prontidão. A remuneração é paga a 1/3 da hora normal. Então, você pode ficar 24 horas, não fica dentro da empresa, fica fora e recebe o valor por 1/3 ao que equivale da hora trabalhada. E você pode ficar até 24 horas em sobreaviso. Se você for chamado a trabalhar, aí você vai receber normalmente como trabalhando está. Como se trabalha, já que você está trabalhando, você vai receber dessa forma. Então, eu preciso que vocês aprendam a diferenciar prontidão de sobreaviso, porque quando a gente fala em prontidão, a gente está falando dentro do estabelecimento, ele vai ser remunerado a 2/3 da hora do salário base e no máximo são 12 horas. Quando eu falo de sobreaviso, ele é fora do estabelecimento, ele vai ser remunerado a 1/3 do salário base e é até 24 horas. Ele pode ficar até 24 horas de sobreaviso. Vocês estão lembrando aí de médico. Médico, se ele tiver carteira assinada, se ele for... Alguns médicos não são seletistas, mas se ele for seletista e tiver de sobreaviso, é dessa forma que se procede, que deve se proceder a remuneração, caso se tiver alguma coisa contrária, se vai pagar mais ou não. Isso é o que a legislação fala, mas se for acordado em acordo coletivo ou escrito, ele pode ter um valor diferenciado. Mas é essa mais ou menos a ideia. Um outro tipo de remuneração, que também é paga por tempo de serviço do empregado, é no que diz respeito ao tempo de espera do motorista. Então, aquele motorista que está esperando uma carga e uma descarga de algum material, né? Ele está lá parado esperando, ele não está dirigindo, mas ele está esperando essa carga e essa descarga. Aquele motorista que é parado para fiscalização, tem que ficar lá apresentando documento, imposto de fiscalização. Aquele motorista, ele também não está dirigindo, mas ele está efetuando alguma atividade. E aí, nesse caso, ele recebe 30% do salário hora. Então, o motorista profissional, no caso de carga e descarga e no caso de fiscalização, ele vai receber 30% do salário hora. Ele não é remunerado como hora extra, ele é remunerado como 30% do salário hora. Então, essa questão do tempo à disposição, que é como tempo efetivo de serviço, ela é flexibilizada nesses 3 sentidos, que não se paga o valor total da hora, se paga esses valores a menor, né? Digamos assim. No caso, tanto em prontidão quanto em sobreaviso, não se paga adicional de salubridade nem de periculosidade enquanto você está de prontidão e sobreaviso. Então, se você não efetuar de fato o serviço, se você não for para a linha de frente trabalhar, você não está sendo exposto à insalubridade, né, um ambiente salubre, nem está sendo exposto a um ambiente perigoso. Então, nesse caso, você não recebe o adicional de salubridade e periculosidade naquele período em que você não está trabalhando, tá certo? O artigo 4º, parágrafo 2º, ele vai trazer o que não pode ser considerado tempo à disposição do empregador. Então, a gente tem a ideia do que pode ser considerado, né, tempo à disposição do empregador, e o parágrafo 2º, ele vai trazer o que não pode. Além disso, eu preciso trazer para vocês a súmula 429,
que fala do deslocamento do empregado dentro da empresa. Ela diz o seguinte: considera-se à disposição do empregador, na forma do artigo 4º da CLT, ou seja, do CAPT, o tempo necessário ao deslocamento de trabalhador entre a portaria da empresa e o local de trabalho, desde que supere o limite de 10 minutos diários. Então, é contado o tempo à disposição do trabalhador, aquele período em que o trabalhador está na portaria até ele chegar a efetivamente o seu posto de trabalho, né? A sua empresa, o seu local de trabalho. Então, se esse período de deslocamento nessas empresas que são muito grandes, essas fábricas que são muito grandes e tudo mais, então, se der mais de 10 minutos, somando aquele dia, ele recebe como equipara-se a... Ou equipara-se não, tempo à disposição, é considerado tempo à disposição do empregador. Então, se for mais de 10 minutos do período da saída do local, da entrada da portaria até o local de trabalho, se essa distância, né, se ele percorrer isso, demorar mais de 10 minutos diários, ida e volta, você pode somar 5 ou 10 minutos, que aí dá 10 minutos no dia. Então, tem que ser mais de 10 minutos no dia. Então, superando esses 10 minutos, ele passa a ser considerado tempo à disposição do empregador e aí ele tem que ser remunerado. É como se trabalhando ele estivesse. Então, quando a gente fala em tempo à disposição do empregador, a gente fala como se ele estivesse trabalhando, mesmo sem estar trabalhando. Então, esse também é uma forma de tempo à disposição do empregador. A reforma trabalhista trouxe o parágrafo 2º do artigo 4º, que ele vai dizer o seguinte: quais são esses períodos, quais são essas questões que não se enquadram como tempo à disposição do empregador. Então, ele vai dizer o seguinte, por não se considerar tempo à disposição do empregador, não será computado como período extraordinário que exceder a jornada normal, ainda que ultrapasse o limite de 5 minutos previstos no parágrafo 1º, artigo 58 desta consolidação, quando empregado por escolha própria buscar a proteção pessoal em caso de insegurança nas vias públicas ou más condições climáticas, bem como adentrar ou permanecer nas dependências da empresa para exercer atividades particulares, entre elas práticas religiosas, descanso, lazer, estudo, alimentação, atividade de relacionamento social, higiene pessoal ou troca de uniforme quando não for obrigado a realizar dentro da empresa. Então, o que ele quer dizer com esse artigo? Ele quer dizer o seguinte, que não vai ser considerado tempo à disposição do empregado quando esse empregado ficar dentro da empresa por questões climáticas, ou seja, está tendo um alagamento e ele não pode sair. Tem um alagamento nas ruas, está chovendo muito, ele não pode sair. Então, por conta disso, ele não saiu, mas ele não está à disposição da empresa, ele não está trabalhando, né? Como também quando ele buscar a questão da proteção pessoal, né? Tá com medo, tá de noite, o que for. Se ele ficar dentro da empresa esperando alguém chegar para pegar ele, alguma coisa do tipo, não é considerado tempo à disposição do empregador. Também não é considerado tempo à disposição do empregador se ele ficar dentro da empresa para ficar conversando com um colega, para ficar resolvendo alguma coisa dele que seja particular, alguma atividade, algum trabalho. Se ele quiser ficar lá para se arrumar, para ir para algum evento ou para alguma coisa. E também se ele trocar a roupa, ficou lá trocando a roupa, mas não era obrigatório. Você pode ir com a roupa para casa, não tem problema com o seu uniforme. Mas você ficou porque você quer trocar, porque você vai para outro lugar. Então, isso aí não é considerado tempo à disposição do empregador. Então, nesse caso específico, é complicado provar isso na justiça, né? Porque aí o empregado ele vai ter que provar que estava realmente fazendo atividades da empresa para ser considerada, mas no geral entende-se que não é considerado tempo à disposição do empregador se forem assuntos pessoais. A professora, ele pode entrar na justiça para requerer dizendo que na verdade um empregado enganou ele, na verdade está dizendo que era lazer, mas ele estava lá fazendo um estudo para a empresa. Pode, aí ele vai ter o ônus da prova dele, ele vai ter que provar isso aí, tá certo? Além disso, a gente precisa falar na questão do controle de jornada. Existe a necessidade de estabelecer um controle de jornada. Como é que eu controlo essa jornada? Quais são as formas
possíveis de se fazer esse controle. O controle de jornada, ele é realizado através do ponto manual, do ponto mecânico e do ponto eletrônico. Então, eu posso fazer esse controle de jornada dessas formas. Mas todas as empresas, elas devem fazer controle de jornada? Todas as empresas, elas têm que fazer o chamado bater ponto do empregado ou não? Então, as empresas que têm menos de 20 empregados, elas não precisam fazer com que os empregados batam ponto. Então, antigamente era até 10, tá, gente? Antigamente as empresas até 10, elas não tinham uma obrigação de ter esse controle de jornada. No entanto, hoje, com a reforma trabalhista, para melhorar para a empresa só precisa fazer o controle de jornada se ela tiver mais de 20 funcionários. Então, o que é que isso traz para o trabalhador? Isso é até ruim para o trabalhador. Porque o trabalhador, quando ele alega que tem hora extra, se essa empresa ela tinha menos de 20 funcionários, ela não tem registro de ponto. E aí, o fato constitutivo vai simplesmente para o empregado. É o empregado que vai ter que provar que ele fazia essa hora extra. E aí fica mais dificultoso porque não tinha esse cartão de ponto para provar. Entendeu? Vai ter que ser prova testemunhal, tal, para convencer o juízo de que ele fazia essa hora extra. Então, o controle de ponto, ele é necessário, mas ele é necessário para as empresas que têm acima de 20 empregados. Teve acima de 20 empregados, eu preciso fazer o controle de ponto. Quer seja ele manual, que é aqueles... Vende até em papelaria isso, uns livrinhos assim que você pode fazer o controle de ponto manual. Essas empresas que tem pouca gente, comércio e tal, eles fazem normalmente manual. Pode ser o ponto mecânico, que é quando você bate aquele cartão, né? Tem um negocinho que você bate um cartãozinho, um relógio de ponto. Tem muita empresa de obra. E tem o ponto eletrônico, que aí pode ser num sistema, por exemplo, no serviço público, o ponto normalmente é eletrônico. Então, você entra num sistema, no site, alguns são computadores específicos, e aí você bate o ponto de forma eletrônica com uma senha. E aí você bate, por exemplo, no TJ, é assim, você entra no sistema e bate o seu ponto eletrônico. Então, assim, são formas de bater, de registrar o ponto. Então, empregados acima de 20, empresas acima de 20 empregados, segundo o artigo 74, parágrafo 2º da CLT, é necessário provar esse controle de ponto. Então, aí você deve pensar, e se ela não tiver? Ela tinha que ter e não tem esse controle. Aí tá uma presunção relativa de que a gente vai ver isso em processo de trabalho, né, onde prova, mas eu vou adiantando aqui para vocês entenderem um pouco. Se a empresa ela não tem esse registro de ponto, se a empresa ela tinha que ter e ela não tem o registro, o ônus da prova a presunção de veracidade relativa, ou seja, subentende-se que aquela jornada trazida na inicial pelo reclamado, né, pelo empregado, que no processo de trabalho é chamado de reclamado, aquela jornada trazida ali, ele é considerado como se verdadeira fosse, então é uma presunção de veracidade relativa que pode ser ilibida em contrário. Claro, se ele trouxer uma prova dizendo não, traz prova testemunhal e diz não, eu trabalhava de tanto a tanto, a gente não fazia hora extra, por exemplo. Aí, eu não trabalhava no feriado, aí nesse sentido, aí o juiz vai ver se a prova testemunhal trazida pelo empregador, ela de fato afasta essa presunção relativa. Caso contrário, tem-se como verdadeiras afirmações trazidas na inicial. Vai ser trazida isso quando o empregador tinha mais de 20 empregados e não tinha esse registro de ponto. Tá certo? Aí só uma prova em contrário para fazer com que não se condene em horas extras. Cumpre lembrar aqui para vocês também, a gente já viu um empregado doméstico, que o empregado doméstico ele tem controle de ponto, tá? Então, assim, é apenas um, mas como é um ambiente familiar, como é mais difícil para ele provar, então é necessário que, mesmo tendo um único empregado doméstico, se faça o controle de ponto do empregado doméstico. Então é ônus do empregador fazer esse controle de ponto. Aí você compra o livrinho, que é o mais barato, e faz ele fazer esse controle de ponto.
Uma outra questão que a gente vai ver também em processo, mas é bom trazer aqui agora, é a questão dos cartões britânicos. O que são esses cartões britânicos? Cartões britânicos é quando eu tenho um cartão que ele está batido exatamente igual. Então, você sempre entrou 7 da manhã e saiu 5 da tarde, com 1 hora de intervalo. Então, você sempre trabalhou naquela hora. Você nunca chegou 1 minuto a mais, nem 1 minuto a menos. Você trabalhou anos, você trabalhou meses com aquela mesma jornada. Aí é considerado como cartão de ponto britânico. E o cartão de ponto britânico, ele não é, ele afasta também a veracidade, e aí há essa presunção de veracidade também do que é trazido pelo reclamado, né, pelo empregado. Então, se eu tenho cartões de pontos britânicos, eles não têm validade. Porque se eles estão com as horas todas iguais, impossível que esse trabalhador chegue sempre no mesmo horário e saia sempre no mesmo horário. É impossível, as pessoas sempre se atrasam, sempre podem chegar um pouco mais cedo ou chegam um pouco mais tarde. Então, cartões de pontos britânicos, eles acabam por afastar, né, trazer o ônus da prova, na verdade, para um empregador. A gente vai ver isso em processo do trabalho, né, quando a gente vê ônus de prova, cartões britânicos, quando você afasta esse ônus da prova. E aí a gente usa muito para derrubar a hora extra, exatamente isso. Quando a empresa apresenta cartões, normalmente tem muita empresa que apresenta cartão britânico, e aí a partir do momento que ela apresenta cartão britânico, ela passa a assumir o ônus da prova, e se ela não se desincumbir, se não tiver testemunha para provar, aí ela vai ser condenada em horas extras. A reforma trabalhista, ela trouxe o chamado registro de ponto por exceção. O que é o registro de ponto por exceção? Ao invés de você registrar todos os dias